Eu não sabia! Um jeito fácil de explicar as coisas. A história da ressurreição de Lázaro, com certeza uma das mais marcantes dos evangelhos, não é? Mas sabe, ela vai muito além de um milagre espetacular. Essa narrativa está cheia de símbolos profundos que falam muito sobre a nossa condição e sobre o que significa ter uma nova vida em Cristo. Vamos mergulhar juntos nesses significados? Tudo começa com essa mensagem. Uma mensagem que é, ao mesmo tempo, urgente e muito, muito comovente. Repara só, Marta e Maria não dizem Lázaro, nosso irmão está doente. Elas dizem aquele a quem tu amas. Isso logo de cara estabelece a intimidade, o amor profundo que unia Jesus e essa família. É um apelo que se baseia no relacionamento e não só na necessidade do momento. E aqui, a história dá uma virada que a gente não espera. Jesus ouve a notícia e... espera. Ele espera, de propósito, 2 dias antes de ir. Essa pausa é fundamental. Ela cria uma tensão na narrativa e já nos ensina uma coisa. O tempo de Deus, definitivamente, não é o nosso. Enquanto a família ansiava por uma cura imediata, Jesus já estava planejando algo muito maior. Algo para a glória de Deus. Então, quando Jesus finalmente chega em Betânia, a situação mudou completamente. Não se trata mais de uma doença. Lázaro está morto e sepultado. A situação parecia ter chegado ao fim. Um fim absoluto. Vamos entender o peso disso. Olha que interessante a gente entender o contexto da época. O processo de sepultamento era algo muito definitivo. O corpo era todo preparado, enrolado em faixas, e o túmulo selado com uma pedra. Não tinha espaço para dúvida, sabe? A morte era uma realidade concreta, final e aceita. Para deixar tudo ainda mais dramático, o texto faz questão de dizer Lázaro já estava morto há 4 dias. E por que esse detalhe é tão importante? Porque na tradição judaica daquela época, existia uma crença de que a alma ficava perto do corpo por até 3 dias. No 4º dia, qualquer esperança de um retorno já tinha ido embora. Humanamente falando, o caso estava encerrado. E é aqui que a gente começa a ver o simbolismo com mais clareza. Aquele sepulcro físico de Lázaro, ele é uma imagem poderosa de uma prisão espiritual. Ele representa o estado de morte em que o pecado nos deixa, isolados, na escuridão, com medo, sem a menor esperança de sair dali por conta própria. É um retrato da condição humana longe de Deus. E é por isso que essa história fala tanto com a gente até hoje. A situação de Lázaro, preso naquele túmulo, é uma metáfora perfeita para as mortes que a gente enfrenta na vida. Sabe, aquelas lutas, aqueles momentos em que a gente se sente preso, sem saída. É um espelho da nossa própria necessidade de resgate. Agora, vamos avançar um pouco. A chegada de Jesus ao túmulo é uma cena fortíssima, marcada por uma emoção profunda e logo depois por um comando bem surpreendente. A reação dele ali revela não só seu lado humano, mas também uma verdade incrível sobre a nossa parte nos milagres de Deus. É o menor versículo da Bíblia. 2 palavras. Mas que palavras! O impacto disso é gigantesco. É uma declaração simples, mas poderosíssima da emoção divina. O Criador de tudo, diante da dor dos seus amigos, diante do túmulo, chorou. Mas, atenção! É muito importante entender o porquê dessas lágrimas. Ele sabia o que ia fazer em seguida. Ele sabia que ia ressuscitar Lázaro. Então as lágrimas não eram de desesperança, eram de compaixão profunda pela dor de Marta e Maria. E também de uma indignação santa contra o que a morte e o pecado fazem com a gente. Ele se importa com a nossa dor. E então, ele dá essa ordem. Uma ordem surpreendente, porque ele não a dá para os anjos. Ele não move a pedra com um estalar de dedos. Ele se vira para as pessoas que estavam ali e diz, tirem a pedra. Ele podia fazer isso sozinho, claro que podia, mas ele escolheu não fazer. E aí vem mais um simbolismo incrível, a pedra. Ela representa aquelas barreiras que nós mesmos precisamos remover. A nossa incredulidade, o nosso orgulho, os pecados que a gente não confessa, o ressentimento, são coisas que só a gente pode decidir tirar do caminho. Jesus está pronto para fazer o impossível, mas nos chama para fazer a nossa parte, o possível. Com a pedra removida, o cenário está montado. O caminho está livre para o clímax de toda a história. O momento em que Jesus vai mostrar seu poder absoluto sobre a morte com uma única ordem. A voz de Jesus não é um sussurro. O texto diz que foi um grande clamor.
É uma ordem que atravessa a barreira da morte. E o mais pessoal de tudo, ele chama Lázaro pelo nome. O chamado de Deus é assim, pessoal, específico. Ele conhece cada um pelo nome e nos chama para fora da nossa morte. Esse momento é a imagem perfeita do poder do Evangelho. Do mesmo jeito que Lázaro ouviu aquela voz e saiu do túmulo físico, quem está morto espiritualmente ouve a mensagem do Evangelho e recebe uma nova vida. É exatamente isso. Então Lázaro sai do túmulo, vivo. Mas ele não sai correndo e pulando, não. Ele sai amarrado com as faixas da morte. Isso é muito, muito simbólico. Ele tem vida nova, mas ainda não tem liberdade. É exatamente a imagem de alguém que acabou de receber a vida em Cristo, mas ainda carrega todos os hábitos, as feridas, as amarras da vida antiga. E aí Jesus dá uma segunda ordem, e de novo, para as pessoas ali, desliguem ele. Percebe? A ressurreição, trazer da morte para a vida, foi obra exclusiva de Cristo. Mas libertar das amarras, isso é uma tarefa comunitária. A igreja, a comunidade tem esse papel fundamental de ajudar uns aos outros a se livrar dessas faixas, a caminhar em liberdade. Agora vamos dar um passo atrás na história só por um instante, para a gente focar na declaração mais importante que Jesus faz, que no fundo é o propósito de todo esse milagre. Antes mesmo de chegar no túmulo, Jesus diz isso para Marta. Presta atenção. Ele não diz que traz a vida ou que pode ressuscitar. Ele diz, eu sou. A ressurreição e a vida não são coisas que ele faz. São a essência de quem ele é. A vida simplesmente flui dele. Esse resumo aqui é perfeito. A gente consegue ver de forma bem clara toda essa jornada simbólica. A progressão é nítida, da morte total para a liberdade completa. Cada passo físico que aconteceu ali do milagre corresponde a uma verdade espiritual profunda. É muito importante a gente entender o contexto maior. No Evangelho de João, esse é o 7º sinal, o 7º milagre que aponta para quem Jesus é. Foi a demonstração final, a mais clara de todas, do seu poder sobre a morte. Ele estava preparando todo mundo para o que viria a seguir, a sua própria vitória sobre o túmulo. E depois de toda essa demonstração de poder, de toda essa revelação sobre quem ele é, a história não termina com uma afirmação, termina com uma pergunta. Uma pergunta que Jesus fez para Marta, mas que atravessa os séculos e chega até nós hoje. E a questão final é essa. Depois de se apresentar como a própria ressurreição e a vida, aquele que vence o túmulo e nos chama para fora da escuridão, Jesus faz a pergunta que realmente importa. E a resposta a essa pergunta, ela define tudo. Crês tu isso?